Otávio, ele acaba voltando para Roma e se intitulando, criando títulos para ele próprio. Ele cria o título de imperator. Na prática, ele passa a ser imperador de Roma, porque ele criou esse título para ele próprio, e o Senado foi obrigado, através da força do exército, a aceitar esse título. E depois ele cria também o título de Augusto, que significa o divino. Ele passa a ser Otávio Augusto. A partir dele, todos os imperadores romanos passam a ser divinizados, certo? Eles passam a ser como se fosse uma divindade na Terra. Eles são Augustos. Todos passam a ter o acoplado no nome Augustus, certo? Então, Otávio Augusto, ele cria também o título de príncipe para ele, que significa primeiro cidadão de Roma, certo? E assim, ele impõe o primeiro, como o primeiro imperador romano, e dá início ao Império Romano, que é um período longo, no ano de 27 a.C., que vai até 476. O Otávio Augusto, ele viveu 73 anos, né? E seu descendente foi Tibério. Nessa parte do Império Romano que se inicia, a gente, por ser um período longo, né, um período bem longo, ele é dividido em Alto Império e Baixo Império Romano. O Alto Império Romano, para ficar mais fácil para o estudo, é dividido em 4 dinastias, a partir da dinastia de Júlio César, certo? Júlio César acaba ganhando o título, depois de morto, também de o Divino. E Júlio César tem aquela curiosidade, né? Ele dá origem à palavra César como título de poder, né? Como título de imperador, de rei. Então, todos os imperadores romanos passam a ser chamados de César. E até o czar da Rússia, nos séculos 18, 19, também tem origem o nome czar na palavra César. O rei da Alemanha, que era chamado de Kaiser no século 19 e início do século 20, tem origem na palavra César também, certo? E uma curiosidade, César dá origem até à palavra cesariana, porque César nasceu da sua mãe, que se chamava Aurélia, ela morreu com ele no ventre. Conta-se a lenda que eles abriram com uma faca a barriga da mãe para tirar César lá de dentro. Foi a primeira cesariana da história. Daí eles deram o nome de cesariana, por causa de César. Tá? Então, lembre-se, todos os imperadores de Roma, a partir de César e a partir de Otávio, passaram a ser Césares Augustos. Ou seja, imperadores César, Augustos divinos. Ok? Então, depois que o Otávio morre, que fez um grande governo, pacificou e estendeu as fronteiras romanas para mais territórios, ele falece, e daí entra o sucessor dele, que é Tibério, e tem aí a primeira dinastia do Alto Império, do Baixo Império Romano, que é a dinastia, ou melhor, do Alto Império Romano, que é a dinastia Júlio-Claudiana, certo? Nessa dinastia Júlio-Claudiana, destaca-se os Otávio, Augusto, Tibério, Calígula e Nero. Eu vou pontuar algumas coisas aqui. Calígula era um doido varrido. Calígula, ele mandou matar o próprio pai, né? Ele, junto com o primo, mataram o pai, Germânico, para ele ficar no poder. E ele se coloca no poder, ele diminui o Senado, ele cria festas que são verdadeiras orgias ao deus Baco, são bacanais, né? Em homenagem ao deus Baco, na qual ele obriga a mulher dos senadores a participarem das orgias. Ele institui o título de cônsul para o cavalo dele, cavalo incitatus, passa a ser cônsul de Roma, que é a magistratura máxima do Senado romano, para humilhar os senadores.
ele tenta vangloriar-se, dominar mais regiões que os anteriores, mas ele não conquista grandes territórios. Numa das campanhas dele para tomar uma parte da Gália, que ainda não havia sido tomada, e a Britânia, que é a ilha da Inglaterra, ele não consegue vitórias lá, então ele manda os soldados dele e os generais dele catar conchinhas nas praias. Primeiro, porque ele gostava, segundo, para humilhar o exército, que não havia tido vitórias. E para ele voltar triunfalmente sobre Roma, ele convoca os escravos das regiões que ele vai passando, que eram dominadas por Roma, ele leva como cativos os escravos que já eram cativos de Roma, para adentrar em Roma como grande conquistador, trazendo escravos para Roma. Então, era um doido varrido, sem dizer que ele se relacionou com todas as suas irmãs. E quando elas o desagradavam, ele bania elas de Roma. Ele desagradou tanto a classe política dominante de Roma que todos tramaram contra a morte dele, até que uma das tramas deu certo e ele acabou assassinado, e acabaram assassinando as esposas e filhos dele, colocando aí Nero, um primo dele, como imperador da dinastia Júlio-Claudiana. Por isso que ele é descendente de Cláudio, o Nero, certo? E não de Calígula. E Nero, ele se destaca também porque lá no período de Tibério, que era o filho do Otávio Augusto, nasceu Jesus Cristo na província distante da Galileia, ou Judéia. Jesus Cristo, ele viveu 33 anos, e a partir dos 30 anos, ele começou uma peregrinação até Jerusalém, da qual ele pregou uma nova religião baseada no monoteísmo, em que ele se intitulava Filho de Deus, o Messias esperado entre os judeus. E ele formou uma comunidade cristã comandada pelos apóstolos depois da sua morte por crucificação, por se opor ao poder do Império Romano, à divindade do imperador, e por pregar um Deus que ia contra as divindades romanas, certo? Um único Deus, o Deus que é o mesmo Deus dos judeus, o Deus Yahvé, certo? E na época de Nero, Nero perseguiu os cristãos em Roma, porque os apóstolos romanos, eles depois da morte de Cristo, eles se dispersaram e foram para várias regiões do Império Romano. Isso aí está bem descrito nas cartas dos apóstolos no Novo Testamento da Bíblia, certo? E Nero pega a época de Paulo e Pedro em Roma, os apóstolos Paulo e Pedro. Roma já tinha, na época de 64 depois de Cristo, já tinha uma comunidade cristã lá em Roma. Essas comunidades eram perseguidas por Nero, porque Nero acusou as comunidades cristãs de ter incendiado Roma. Na verdade, Nero queria reestruturar uma parte que estava envelhecida da cidade e mandou atear fogo com as pessoas lá. E a população revoltada, aos milhares, seguiu até o palácio de Nero. E daí Nero, não tendo como explicar que ele fez isso, ele culpou os cristãos, que passaram a ser perseguidos. Então, o cristão era jogado às feras nas arenas romanas e também eram crucificados ou queimados nessas arenas, para que o povo em deleite assistisse os cristãos assim. Então foi comum nessa época os cristãos construírem nos subterrâneos de Roma, que existem até hoje, as catacumbas, certo? Que eram verdadeiros cemitérios subterrâneos. E lá a gente vê as primeiras obras artísticas dos cristãos primitivos, representando Jesus Cristo como bom pastor, a teologia do pão e do vinho nas catacumbas, certo? E Nero, perseguindo os cristãos, mandou matar Paulo
decapitado. Paulo tinha direito de cidadão romano, porque ele era de uma elite lá da Galileia, né? Então ele foi decapitado, que era a morte dada como pena para cidadão romana, ou seja, uma morte considerada limpa e rápida. E Pedro foi, a morte dele foi por crucificação. Pedro pediu para que fosse crucificado de cabeça para baixo, para não se igualar ao Mestre Jesus Cristo, que havia sido crucificado. Então, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, certo? Na colina vaticana, onde vai se construir o Vaticano, em cima, tá? A colina vaticana, ela vai dar origem ao Vaticano, e é ali que Pedro foi morto e teve seu corpo, o resto, o que sobrou do seu corpo, sepultado ali, ok? Bom, daí passa-se as dinastias. A dinastia de Nero, Nero não deixou descendentes, sobe a dinastia de Flaviana, e a dinastia Flaviana, a gente destaca aí o imperador Vespasiano, que construiu o Coliseu Romano, aquela obra fantástica que tem até hoje para os turistas tirarem foto. Foi um grande anfiteatro romano, com espetáculos de gladiadores. Foi construída no século I pelo imperador Vespasiano. Tá? Período da dinastia Flaviana foi um período de grande paz e também de extensão territorial. Foi um período relativamente curto, de 69 depois de Cristo a 96 depois de Cristo. E daí eles são sucedidos depois pelos antoninos, porque eles passaram por um período também de crise muito grande na dinastia Flaviana, que foi o período que teve pestes que dizimaram pessoas na extensão territorial do Império Romano, e também foi a época do Vesúvio entrar em erupção e pegar e congelar a história na cidade de Pompeu e Herculano, ali próximas a Nápoles, certo? Em Roma. Então, essa dinastia foi sobreposta pelos antoninos. Os antoninos, a gente tem aí dois de destaque, que são o imperador Marco Aurélio, que é considerado um imperador filósofo, e seu filho Cômodo, que são retratados meio que bem ficticiamente no filme Gladiador, ok? E é o período em que Roma atinge a sua maior extensão territorial e para de expandir. Quando eles tomam a Germânia, é a última grande expansão romana, e eles param de expandir. A partir daí, a partir de Cômodo, o Império Romano começa a ser assediado por invasão de povos bárbaros. O povo bárbaro era aquele que não falava o latim e não tinha cultura romana, certo? Então, eles passam agora a sediar a grande fronteira romana, causando incursões militares a partir desse período. E daí passa-se a outra dinastia, que é a dinastia dos Severos, que teve aí o imperador Sétimo Severo. São vários imperadores, né, que tentam manter a paz, manter a ordem, e agora tinha o desafio de tentar impedir as invasões bárbaras. Os Severos não conseguiram manter mais a paz dentro de Roma. Roma acaba se diluindo na mão de outros imperadores. As grandes dinastias cessam a partir da dinastia dos Severos, ok? Que tem aí o Sétimo Severo e o imperador Caracalla. Depois deles, a gente tem um período grande aí, que é do Baixo Império, que se destacam vários imperadores que lutaram contra os povos bárbaros. Se destaca aí o imperador Diocleciano, né, que vai criar um sistema de tetrarquia, dividir o Império Romano, que chegava até lá a região da Turquia, em 4 imperadores, 4 regiões administrativas com 4 imperadores. Era chamada de tetrarquia. Seria 2
Césares e 2 Augustos. Os Augustos tendo mais poderes que os Césares. Tá? Isso não dá muito certo, dura durante um tempo, mas existem luta entre eles pelo poder e acaba não dando muito certo. Depois nós temos Constantino, que fundou Constantinopla, que era a nova Roma, em que ele vai transferir boa parte do poder para aquela região, porque Roma já estava decadente desde o século III. Né? E agora, com as incursões bárbaras, estava aumentando ainda mais a decadência da Península Itálica, principalmente de Roma. Então, Constantino cria ali a nova Roma, que vai ser batizada de Constantinopla. E ele também é responsável por 303 depois de Cristo permitir dar a livre direito da fé cristã. Né? Os cristãos passam a ter direito de professar a sua fé sem perseguição. Foi Constantino que se converteu ao cristianismo, ele teve uma visão, numa batalha lá, ele viu uma cruz e viu que a vitória seria dele, e ele acaba instituindo esse direito de os cristãos professarem a sua fé no Édito de Milão, tá? Em 303 depois de Cristo. E depois a gente tem o imperador Teodósio, que é do ano de 378 a 395. Teodósio, ele cria o Édito de Tessalônica, no ano 380 depois de Cristo, no segundo ano de império dele, no qual ele dita que o Império Romano tem como religião oficial e única o cristianismo, certo? Foi Teodósio que criou isso no Édito de Tessalônica, no ano de 380. E ele também acaba com a tetrarquia, que não deu certo, e cria a divisão do Império Romano em Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. Certo? Depois de Teodósio, a gente tem uma série de imperadores lutando contra os bárbaros que a cada vez mais conseguiam vitórias contra os romanos. O exército romano ele acaba perdendo tantas batalhas que há muita deserção. O cristianismo era contra as guerras, era uma religião pacifista dentro de Roma, e vários soldados romanos se converteram e deixaram o exército também. O cristianismo era contra a escravidão, né? Era a favor de que todos eram iguais e todos tinham o reino dos céus como prêmio por uma vida justa. Por isso, a escravidão acabou sendo banida em Roma. E com as guerras também não tinha mais escravos prisioneiros de guerra, né? Roma perdia, até que no ano 476 depois de Cristo, o rei Hérolo, de um dos povos que invadiram Roma, o rei Hérolo, chamado Odoacro, destitui o último imperador de Roma, que, por incrível que pareça, foi Rômulo Augusto. O primeiro monarca da época da monarquia romana foi Rômulo, fundador de Roma. E o último imperador de Roma foi Rômulo Augusto, em 476 depois de Cristo, certo? Acabava assim a história do Império Romano do Ocidente. A partir de então, o Império Romano do Oriente passou a se chamar Império Bizantino, e ele guardou toda a herança do Império Romano do Ocidente.